Agora vai, ele conseguiu. E boa noite, Alexandra. Você inicia, a gente tem aqui a Sim, sim. Bom, em nossa. nome do CIEC, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Na agenda de hoje, então, nós teremos o professor Cerquinho, que é um dos fundadores e o CEO do CIEC, Centro Internacional de Estudos em Compras, e ele vai falar sobre o CIEC e o programa NEVE e a certificação breve. Nós teremos também a especialista em procurement, a professora do Breve, a Mônica Giorgino, que vai falar sobre o módulo que ela dá aula, né, que é gestão de custos, Mônica. E na sequência nós teremos um espaço para a pergunta de vocês. Mas em qualquer momento vocês podem colocar aqui no chat as suas perguntas, que a Maria Esther vai estar nos ajudando aí a organizar essas perguntas para que a gente possa fazer no momento correto, né? E se não for possível a gente responder todas as perguntas de vocês, nós entraremos em contato em seguida, para que nenhuma dúvida fique e que a gente possa esclarecer todas elas, tá bom? Podemos iniciar, Cerquinho? Bem, obrigado, Alexandra. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Temos o segundo webinar, né, que já fizemos um essa semana. Uma palavrinha rápida sobre o CIEC. Ele é um projeto colaborativo, surgiu e permanece dessa maneira. Nós então, começamos há 6 anos como um grupo de pesquisa dentro da Faculdade de Administração da USP, aqui em São Paulo, e também desde o início contando com o nosso parceiro, que é o professor Roger, vai aparecer aqui, exato. Temos, então, os 3 fundadores aqui, né? Eu que estou liderando hoje o webinar, ao lado direito, o professor Nuno Folto, que é o professor da Administração da USP, onde o CIEC começou, né? E também temos atividades junto numa escola de negócios, que é a FIA, né? A Fundação Instituto de Administração, e o professor Roger, que é o nosso braço internacional, né? Ele mora na Alemanha, é alemão, e trabalha na Universidade de Twente. Então, a gente vai explicar um pouquinho como o CIEC tem funcionado de início e a parceria que nós temos com a entidade NEVE, que é a Associação Holandesa dos Profissionais de Compras, tá bom? Voltando um pouquinho, então, o que nós basicamente temos, né, começou como um grupo de pesquisa e, em seguida, já há 3 anos, o CIEC foi constituído como uma empresa que articula os relacionamentos, né, os interesses ligados à área de procurement. A gente brinca que a gente não faz logística, a gente não faz supply chain, o nosso core, o nosso foco é a área de procurement. E para isso a gente atende empresas, os profissionais como vocês, temos aí relações formais, né, com universidades no Brasil e fora, e também temos patrocinadores, né, empresas que prestam serviços, né, na área principalmente de tecnologia e outros, né? No nosso site aparece com destaque ali as empresas que nos apoiam desde o início. Então, já falamos um pouquinho dos fundadores, que somos esses 3. As pessoas perguntam por que a Universidade de Twente, já que ela é uma universidade recente e não é tão conhecida no Brasil. Quando a gente pensa em universidade, ela surgiu na Europa, né? Século XIII, mais de 800 anos já. Então, o pessoal fala de Oxford, fala de Cambridge, enfim, cada país europeu tem 2 ou 3 universidades muito conhecidas. Twente ela é mais recente, mas o nível de ensino na Holanda em geral, que é só o ensino público, né? Não existe faculdade privada na Holanda. Todas são basicamente 4 universidades no país. Twente é uma delas, ela é a mais nova, mas ela se destaca por articular muito bem a questão das empresas, né, as dores, os problemas das empresas, com os estudos acadêmicos, na graduação e na pós-graduação. Então, tem aí uma incubadora desde o início, mais de 50 anos, e algumas empresas famosas hoje, uma delas é a Booking, começou com um aluno e um professor de Twente, tá bom? Então, a gente tem aí, eles têm um departamento muito forte dedicado à área de procurement também, tá? São 4 temas e 30 pessoas trabalhando. E entrando um pouquinho mais na ideia do dia a dia de vocês, que é o Procurement Transformation, né? Cada empresa tem o seu nível de maturidade e procura avançar. E o CIEC, ele articula
diversos serviços, né, e workshops e linhas, né, de encontros, como vocês veem aqui do lado direito, nós temos no C-Level diversos workshops. Quando entra especificamente no CPO, na área de procurement, temos um fórum permanente, uma missão internacional também, que esse ano vai ocorrer em outubro. E para os times, né, os times, os gerentes, especialistas, compradores, daí tem uma gama de possibilidades. Vou destacar um pouquinho em seguida, brevemente, as comunidades de prática, que entra no seu quarto ano. É uma experiência muito boa, muito exitosa, né? Que a gente tem apostado. E o objeto da nossa conversa hoje, né, que vai ocupar a maior parte do tempo, é a certificação internacional, ok? Mas tem outras coisas que o SEAC organiza também. Eu vou destacar apenas a comunidade de prática, que a gente chama de COP, vem do inglês, né? Community of Practice. Então, são comunidades que se estruturam num ciclo anual, coordenação do SIEC, com a ideia de articular, né? Cada empresa define uma pessoa dentro de um tema. Nós temos 5 temas que estão sendo oferecidos esse ano. A ideia é justamente a troca de experiências, a discussão a fundo, né, dos temas. Por exemplo, um dos temas é tecnologia. Como comprar tecnologia? Como utilizar tecnologia para comprar melhor? Como inserir a inteligência artificial, né, que agora está aí de domínio público. Então, tem a questão de conhecimento científico, que é muito amplo, que as pessoas fora da universidade normalmente não têm acesso, ou porque é muito caro, ou porque não conseguem acessar, ou se acessa, não entendem muito o modo de apresentar as questões pelos pesquisadores, né? Então, é um enorme material, enorme acervo, muito rico, que as empresas usam muito pouco. Então, o CIEC faz uma curadoria e ajuda a encaminhar, né? Não digo resolver, porque daí seria uma consultoria que a gente não faz normalmente, mas nós ajudamos as empresas a desenvolver pessoas que vão ser especialistas naquele tema. Por exemplo, uso e adoção de tecnologia, tá bom? Então, as vagas também de copy estão abertas, são 10 reuniões no ano. Tem aqui uma relação das empresas que têm participado nesses 3 anos, mandando 1, 2 ou 3 pessoas, sempre com o diretor de compras como sponsor. Ele não participa, né, das comunidades, ele apoia, tá bom? Pois aqui tem uns temas, né, que nós estamos com grupos abertos esse ano: pessoas, riscos, ESG, inovação, tecnologia e relação com startups. O Strategic Sourcing é um grupo novo, uma COP nova, que vai estar sendo oferecida esse ano. E a inteligência de compras, que também teve o primeiro ano em 2023. Quem liderou e coordenou pelo SIEC foi a própria Mônica, que vai estar conosco em seguida. Então, nós temos aí um grande corpo, né, e uma sequência de atividades que tem funcionado muito bem. Mas eu vou passar aqui já tem vídeos no YouTube apresentando 2, 3 minutos, os encontros presenciais. Vamos para o tema de hoje. Então, depois dessa breve apresentação do CIEC, e eu destaquei, né, as comunidades de prática, a gente foca numa formação de excelência. Então, normalmente, as nossas atividades elas estão mais voltadas para o perfil de quem já atua há alguns anos na área de compras. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Especificamente para o breve. Mas tem os nossos cursos na FIA, que tem outra característica, são cursos abertos, e temos o breve, né? Esse material depois a gente pode compartilhar com vocês também. Queria falar um pouquinho da NEV, tá bom? Que é a Associação Holandesa de Profissionais de Compras, como eu mencionei. E vocês poderiam perguntar por que o CIEC fez essa parceria, que foi um processo longo, basicamente de 3 anos de conversas, e, e agora bem sucedido, né? A gente lançou ano passado a primeira turma, né, do Breve, né, que é o Brazilian Neve, nível 2. O nível 2 na Holanda, normalmente é cursado a cada ano por umas 700 pessoas, então já é um modelo praticamente com plena adoção
das empresas. E o que nós sabemos é que o profissional que começa atuando em compras depois de 3, 4 ou 5 anos, se ele não faz o curso da Neve e não passa, né, no Neve 2, que é compras avançadas, ele não vai desenvolver uma carreira exitosa. Esse é o modelo holandês e que é um dos aspectos, né, que levam que a Holanda seja realmente uma referência no mundo todo de ter um ecossistema onde o profissional de compras é valorizado, as empresas têm um nível de maturidade bem alto, as universidades oferecem ensino e fazem pesquisa. A própria Neve, né, investiu mais de 10 milhões para criar conteúdos que depois revertem para o benefício dos associados, tá bom? Esse é um país que eu diria que tem oferece, né, dentro das universidades no mercado soluções bastante avançadas e por isso nossa opção de fazer a parceria com eles, o que é o que a gente encontrou de mais avançado no mundo, na verdade, tá bom? Isso é uma longa história, eu estou aqui simplesmente relatando uma conclusão. Depois de alguns anos, eu fiz meu doutorado também no tema na Europa e conheci bastante gente e a Holanda é muito reconhecida e respeitada, embora pouco conhecido no Brasil. Um dos motivos é que o material deles, aqui vou passar sobre isso e vamos começar a falar sobre a certificação, que é uma metodologia própria, né? O material que nós estamos utilizando hoje no Brasil, e a próxima turma vai fazer uso desse material, são mais de 1.000 páginas que estavam originalmente apenas no holandês, ou seja, uma barreira enorme, né, para a sua adoção. Então, essa foi uma opção deles de, por bastante tempo, estarem aplicando essa metodologia, desenvolvendo a tecnologia, aplicando dentro da Holanda, e para outros países, o que eles têm é um modelo simplificado. Há um resumo condensado de tudo que eles têm e é oferecido em inglês e em outros idiomas. O acordo que a gente fez, ele é diferenciado por quê? Porque pela primeira vez eles autorizaram e concederam para o CIEC, para a Universidade de São Paulo, a USP, na FEA, o material completo, na versão mais avançada, que vem sendo atualizada ano a ano, com os respectivos exames, de tal forma que a mesma experiência que o profissional tem na Holanda, ele passa a ter no Brasil em português. Esse é o primeiro caso que eles permitiram isso, né? Então, temos esse privilégio, né, essa oportunidade no caso de vocês, tá bom? Eu menciono aqui também, ressalto, né, que a Neve foi fundada em 1956, tem a sua sede na Holanda, e aqui um pouquinho o timeline deles, né? O que eu posso destacar aqui é que os materiais, o site deles, vocês podem entrar em qualquer momento, coloca neve.nl, né? NL de Netherlands, e vão conhecer o site deles. Daí tem a versão em inglês. E em breve deve ter a versão em português também. E depois, possivelmente em espanhol, já que a América Latina entrou no mapa, tá bom? Vamos seguir aqui, contar um pouquinho alguns dados interessantes sobre o modelo. O requisito é ter a faculdade completada, qualquer curso. O público, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Na Holanda, normalmente, a pessoa que inicia o NEV 2 é aquele profissional que tem pelo menos 4 anos de experiência e está progredindo, né? As empresas patrocinam normalmente a inscrição no curso. O que é feito na Holanda é feito no Brasil, igualzinho, né? Com algumas pequenas adaptações. Mas a pessoa se inscreve, tem até 2 anos para concluir todas as aulas e fazer os exames. Então, tem um curso, um módulo e um exame. Um curso, um módulo, né, um exame. Tá bem? Antes da pandemia lá era só aulas presenciais, eles foram também para a nuvem, né, online, e hoje tem um modelo híbrido, que é o que nós adotamos no Brasil. A certificação tem um total de 192 horas de aula, em 8 módulos,
a gente vai mostrar em seguida. E a nossa opção foi, já que os participantes não são apenas de São Paulo, mas vêm de outras cidades, para viabilizar economicamente, né, em termos de logística, nós mantivemos um terço das aulas presenciais na sede da FIA, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Então, normalmente a aula, quando é presencial, é sexta-feira à tarde, sábado o dia inteiro. Isso corresponde a um terço das horas de aulas, tá bom? O restante funciona no final da tarde de um dia de semana. Então, dessa forma, tem permitido, né, que pessoas do Rio, de São Paulo, de Curitiba, de outras cidades participem do programa, fazendo as viagens, né, cerca de 7 ou 8 vindas a São Paulo ao longo de um ano e meio, tá bom? Para fazer o curso. E os exames são sempre presenciais também, tá? Então, entrando um pouquinho mais já no detalhe, né? Quais são os temas dos módulos? Carga horária, aparece aqui. O módulo um, ele na verdade ele é duplo, né? É o módulo um, parte 2, A e B, e ele é um nivelador, ele é obrigatório para a pessoa ter acesso aos outros 6 módulos, ok? Ele tem uma duração aí de 48 horas, ele é longo, tem 2 exames, e aí é a coluna vertebral de todo o programa. Então, foca-se muito no modelo de sourcing, que é, digamos, a coluna vertebral, né, da área de compras. Processo completo, metodologia passo a passo, e já abrindo todos os outros temas que vão ser depois, na sequência, explorados em profundidade nos módulos seguintes. Então, é uma grande introdução, um grande nivelamento, né, já que temos talvez uma pessoa e aconteceu, né, na primeira turma aqui, você tem um gerente que tem 20 anos de carreira, junto com uma pessoa que atua em compras, pode ser um comprador especialista, um category manager, que tem, por exemplo, 6 anos. Então, obviamente, né, quem tem 20 anos de carreira conhece muito mais. Então, é um grande nivelamento inicial para que todo mundo aproveite o que vem depois. O que vem depois, então, aqui aparece o módulo 2, eficácia pessoal. A gente mescla, né, conteúdos mais técnicos com outros comportamentais, tá bom? Módulo 3, essa sequência pode variar um pouquinho, mas essa foi a da turma da primeira turma. Gestão de custos, que vocês vão ter hoje uma mini aula, tá bem? Com duração aí de 24 horas. E aqui também aparece alguns detalhes, né, da ementa, né? Esse aqui é um resumo de uma ementa, né? O objetivo também. E a gente sabe que mais e mais, né, a parte de finanças e custos é super relevante ter um domínio completo, né, para atuar na área. E isso nem sempre é verdade, e as pessoas se ressentem, né, de conceitos e ferramentas. A Mônica, em seguida, vai falar sobre isso. E terminando um pouquinho esse breve resumo, nós temos os demais módulos, né? Negociação, quem participou e já tinha experiência em negociação e feito alguns cursos, o testemunho é que negociação com base em fatos, modelo Neve, é muito interessante, foi muito útil para todos. Compras socialmente responsáveis, é um tema que tem uma introdução recente, eles vão mudando, né, esses conteúdos. Então, acho que esse foi o último módulo que foi incorporado e tem muita novidade, né, pessoal? Porque na Europa, onde realmente o lado de SG é onde as normas, as regras aparecem e vão sendo disseminadas pelo mundo inteiro. Então, está incorporado nesse tema, no módulo. Módulo 6, gestão de contratos e fornecedores. É um módulo avançado, o conteúdo é muito interessante, acabei de ver a apostila, e vai ser aplicada pela primeira vez, começa amanhã esse módulo, tá? Para a turma 1. E o módulo que eu estou à frente, gestão de projetos e riscos, completa esses 8 módulos. Repito, né? Aqui aparece 7, mas o módulo 1 é duplo, né? Então compõe 8 módulos na prática e um trabalho final de aplicação, que posso depois, se tiver interesse, explicar um pouquinho como funciona, tá bom? Mais detalhes. E já queria passar, então, a palavra para a Mônica, agradecendo a presença dela. Está conosco aí desde o início da jornada do CIEC. É uma estudiosa do tema e doutorando agora. Mônica, eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e passo a palavra para você.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É bom estar com vocês aqui hoje. Alguns nomes estou vendo aqui, algumas carinhas também. A gente já se conhece pessoalmente de alguns encontros, alguns eventos. Outros eu tenho contato por LinkedIn. Tem o Guilherme aí, que é um grande parceiro meu, que eu vou falar do livro que a gente publicou. E então, como o Fábio explicou, vou passar um pouquinho aqui do módulo de cursos de vocês, para explicar um pouquinho do que a gente discute nesse módulo, para realmente dar um embasamento maior, não só na gestão de custos, mas esse módulo ele implementa muita coisa de finanças, né? Então fica um módulo bem completo, tanto que ele tem 24 horas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e o material que eu organizei para vocês. Então, esse é um dos módulos também de gestão de custos que ele ocorre de forma presencial. Inclusive, quando a gente começou a discutir esse material com o pessoal da Holanda, esse módulo lá, ele tem a opção de ser online, mas a gente preferiu aqui no Brasil ser presencial, porque é muita conta que a gente faz, né? Quase metade das 24 horas são exercícios, são simulados, então a gente entendeu que uma interação, né? E a gente brasileira, mais né, do presencial ali, então a gente entendeu que fazia mais sentido a gente colocar como presencial mesmo esse módulo. E, além de mim, tem o professor Márcio, que também dá. Então, deixa eu apresentar aqui rapidinho um pouquinho o nosso background. Então, como o Fábio comentou, né, eu trabalhei na área de compras em algumas empresas por mais de 10 anos, fiz o mestrado, agora eu estou no doutorado. E o meu trabalho no mestrado, a minha pesquisa foi essa interação de compras, suprimentos com a área de finanças, resultados financeiros. E aí que surgiu o livro, deixa eu até pegar o laser point aqui, surgiu o livro de Finanças para Compras, que é um livro que a gente apresenta todos os conceitos e muitos exemplos práticos de como o comprador, né, ser mais estratégico, saber analisar melhor os números e tomar a decisão também com fatos e dados. E um outro livro, também lançado ano passado, e junto com o Guilherme, então, que está aí, tá na live aqui com a gente, hoje ele está no Bradesco, é o livro que a gente trabalha um pouco sobre a inteligência competitiva para tomada de decisão na área de compras. Também, de uma forma, a gente tentou ser bem didático, com vários métodos, vários conceitos aplicados no dia a dia de compras, para também tomar uma decisão baseada em fatos e dados. E o professor Márcio, que toca junto comigo esse módulo de custos, ele também tem experiência em empresas, ele, né, se apresenta como solicitante da área de compras, da área de suprimentos por muitos anos, então ele tinha algumas dores aí em relação aos compradores, e aí com isso, como ele tem um mestrado em finanças, né, a gente acabou escrevendo juntos esse livro de finanças, que também parte dele a gente discute no módulo de custos, né, acaba tendo interação e sobreposição de temas, e agora ele também está fazendo doutorado. Então, esse módulo a gente, por mais que tenha a apostila que a gente tropicalizou, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais da apostila, mas a apostila a gente trouxe não só esses conceitos, né, que tanto eu quanto o Márcio a gente traz lá do mundo acadêmico, do âmbito mais acadêmico, com as práticas, com os exemplos, muitos exemplos práticos da minha experiência, da experiência dele, do dia a dia mesmo, do comprador, né? Diante de uma gestão de custos, diante de uma análise de um balanço financeiro do fornecedor e de uma tomada de decisão sobre um produto, um serviço que tenha, né, que traga saving, redução de custo a longo prazo, e não só pensando ali naquele momento exato da negociação. E antes da gente entrar no conceito, o que eu gostaria de relembrar é que o modelo, né, de estudo europeu e norte-americano, não sei quem já teve experiência de fazer algum curso, algum estágio lá fora, até mesmo um MBA, lá nesses países, nessas regiões, é muito forte a sala de aula invertida. Como é que funciona? Então, o aluno, ele recebe o material previamente, ele estuda, que é também um pouco do modelo do que a gente vê no mestrado e doutorado aqui do Brasil, né? Então, o aluno recebe a apostila, recebe o material, recebe os artigos antes, lê, estuda sozinho e vem para a sala de aula mais para tirar as dúvidas, fazer a discussão e fazer os exercícios em conjunto, em grupo, né?
E essa que é a diferença da andragogia, né? Então, a pedagogia que é para a criança absorve muito rápido o aprendizado, né? E o professor, ele tem uma figura muito forte de repassar conhecimento, transmitir conhecimento. Na andragogia já é o contrário, né? Vocês têm as experiências de vocês, né? Independente do setor que vocês trabalham, do tempo de experiência, vocês já vêm com uma mochilinha cheio nesse caso, né, com muitas negociações, muitas análises feitas, muito saving já também executado, então vocês trazem uma bagagem que a gente discute em sala de aula. Só que aqui no Brasil a gente não tem esse costume de sala de aula invertida nesses cursos, então a gente também fez um mix dentro da apostila, dentro da ementa do material, dentro até dos tempos e movimentos, né? Estou falando aqui do módulo de cursos, para a gente ter oportunidade de discutir, trazer o conceito dentro de sala de aula, dar um tempo para vocês absorverem, e a segunda parte do módulo de cursos, ela é mais mão na massa, ela é mais exercício. Então, a gente também espera, e foi o que aconteceu já com a primeira turma, que foi legal, a gente espera que vocês, né, realmente tragam as dores do dia a dia. Não é palestra, muito pelo contrário, o módulo de cursos, ele é bem mão na massa, ele é super interessante. E o bom é que na semana seguinte, né, pegou o material ali, tem bastante coisa em Excel também, já consegue sair aplicando no seu dia a dia. Então, muito de experiência compartilhada, aprendizagem, né, como eu comentei, aplicação imediata. Inclusive, a gente dedicou um bom tempo em organizar os Excels que vieram lá da Holanda, que vieram no modelo Neve, para a gente deixar muito prático, muito didático, não só para vocês resolverem os exercícios que são propostos em sala de aula, né? Para vocês terem esse material para consulta e como uma calculadora para vocês usarem no dia a dia aí, de vocês como compradores, né? Negociadores. E vejam só que interessante, 44, tem uma pesquisa, né, que saiu em 2022, um pouquinho aí depois do início da pandemia, 44% dos profissionais têm dificuldade de entender os custos da sua categoria. Talvez seja, né, vocês se identifiquem com essa dor. A gente vê muito em sala de aula. Mônica, o fornecedor não abre o cost breakdown, não consigo montar o show de cost, não tem informação desse fornecedor, que indicador que eu monitoro, não é IGPM, não é IPCA, existem indicadores específicos. Então, tudo isso a gente discute em sala de aula, a gente traz soluções para vocês. E se a gente não entende o custo, né, como é que a gente faz gestão de custos? Como é que a gente identifica ameaças de custos para levantar lá uma bandeirinha vermelha e avisar o time de finanças que o orçamento vai estourar? Ou, a partir dessa ameaça, a gente identificar uma estratégia e negociar o quanto antes, o trocar de produto, trocar de serviço, trocar de escopo. Então, tem muita coisa interessante para a gente analisar e aprofundar dentro dessa questão de custo, que não é simplesmente eu chegar no preço, né? Não é eu chegar lá no número que eu tenho que negociar, tem muita coisa além disso. E daí a pesquisa ainda perguntava, né, tá bom, tem essa dificuldade de ter os custos da categoria, mas quais são os motivos, quais são os obstáculos? Então, 54% disse que é a questão de falta de dados, não tenho dados confiáveis, ou não tenho dados suficientes, ou os meus dados onde eu busco, onde eu procuro, eles não estão atualizados. E depois tem, eu não entendo, eu não conheço os conceitos, eu não sei como monto esse racional de análise, né? Então, aí um pouco mais na caixinha de habilidades e treinamentos. E com certeza a gente trouxe esses 2 pontos no módulo de custo para a gente conseguir sanar, né? Trazer mais conhecimento para vocês, mais exemplos, para vocês realmente irem atrás, conseguirem com as fontes, com as formas, com os métodos que a gente discute no módulo de custo, entender o custo da sua categoria e conseguir monitorar e atualizar e ter a melhor tomada de decisão para a sua negociação. E uma outra pesquisa que eu também gostaria de compartilhar com vocês, né, bem recente, quais são as principais preocupações, né, os pontos aí para a área de compras até 2026? Então, o que a gente tem ouvido muito é SG, como o professor Fábio comentou, é um módulo novo aí da certificação. Tem a questão de resiliência, que esse termo veio muito forte com a pandemia, né? Uma cadeia, e daí tem o termo, né? Supply chain, então uma cadeia de suprimentos mais resiliente. O custo,
a gestão de custos aqui, custos eficientes, inteligência artificial, e a questão de gestão mais estratégica. Então, vejam como o custo, ele sempre vem, né, como umas prioridades para a área de compras, como habilidade em descrição de vaga, né, job description, e também a questão de finanças, que é mais uma pesquisa antes da gente passar aqui alguns slides da aula, é a questão para você crescer numa carreira dentro de compras, você ter conhecimento e habilidades financeiras. Então, é a top 1 aqui, né, nessa pesquisa da GEP. GEP aqui no Brasil, ela é uma parceira do Cost Drivers, que também são parceiros aqui, na verdade, são parceiros das COPs do CIEC. Então, vejam só que soltaram, identificaram na pesquisa, né? Então, habilidades de análise financeira, elas são muito importantes para te ajudar a subir numa carreira de alta gestão em compras, né, em suprimentos. E realmente não dá para a gente subir na carreira sem a gente entender finanças, então esses conceitos a gente também explora no curso de modos, no módulo de custos. E uma coisa importante, né, para a gente começar a analisar, e esses slides aqui, a partir de agora que eu vou trazer, já são slides da própria aula, eu selecionei um outro para apresentar aqui para vocês, a gente entender, né, o que é preço e o que é custo. E quando a gente conversa, faz uma análise de assessment nas empresas, ou conversa com os compradores, né, então a gente já consegue identificar um pouco o nível de maturidade. Se é uma maturidade numa organização, uma área de compras está com uma maturidade ainda mais baixa, a gente vê muita discussão em cima de preço, pedir desconto, né, as 3 cotações, olhar ali só no momento da aquisição, né, não olhar o valor, né, a geração de valor como um todo, não olhar todo o custo. Então, isso é uma maturidade mais baixa. Praticamente é como a gente faz como pessoa física, né, vai lá, compara os preços, negocia, pede um desconto, preço de etiqueta, fechou. Quando a gente vai para o nível de maturidade maior e que a gente entende que a organização já começa a trabalhar com gestão de custos, o próprio comprador faz isso dentro das suas principais categorias, porque às vezes realmente não dá para a gente fazer para tudo, né? A gente seleciona para aquelas categorias que a gente vai fazer. Tem um relacionamento mais próximo com o time de finanças ou ali com o solicitante também, faz um meio termo para ir discutindo, né? E ter uma tomada de decisão ali com diferentes áreas, a gente já entende quais são os componentes de custo daquilo que eu estou comprando, seja um material, seja um serviço. O que está ali dentro, né? Quanto que representa a mão de obra? Quanto que representa o transporte? Que tipo de transporte que tem? Que tipo de EPI que tem? Para a gente ir identificando oportunidades para negociar e para reduzir o custo. A gente também começa a olhar como um custo total de aquisição, de propriedade, né? Então, é mais barato eu comprar com ou sem seguro, com pacote de manutenção ou não, eu uso peça genérica ou peça da marca, CIF ou FOB, eu faço importação ou não. Então, tem diversas formas da gente analisar esse custo e para a gente entender o que é melhor ali para a organização, né? E como a gente entende os custos, a gente também vai monitorar esses custos através de indicadores de mercado, que hoje a gente tem plataforma para isso, a gente tem solução para isso. Aqui também, quando eu falo de gestão de custo, né? Se eu estou negociando em contrato, eu tenho cuidado de ter uma fórmula paramétrica e eu monitoro essa fórmula paramétrica, que quando eu olho para preço não, né? Eu coloco um indicador genérico, às vezes nem atrelo nada, nem deixo isso no contrato. Então, tem um caminho a se seguir, que a gente também discute no módulo, de como eu ir de uma maturidade mais baixa, que eu olho só preço, e eu vou entendendo, utilizando análises, construindo, né, um racional crítico, analítico, para eu ter uma gestão de custos, que também não é do dia para a noite que a gente faz isso, né, pessoal? Vocês sabem muito bem. E aqui eu trouxe alguns pontos que a gente discute ao longo do módulo, eu destaquei alguns, né, porque 24 horas é bastante extenso. Então, a gente começa com os conceitos de custo fixo, custo variável. Opa, peraí, gente, apareceu um recadinho aqui que eu congelei minha tela. Como é que eu fiz isso? Aqui tá normal, Mônica. Tá normal, Eu tô vendo Mônica. aqui uma... Tá normal, pode seguir. Tá.
Então, custo fixo, variáveis, o que são semivariáveis, custo total, as estratégias de redução de custo. Então, a gente sai do óbvio, né, de discutir ali com o fornecedor, pedir desconto, menor preço de 3 cotações. Então, a gente traz alguns conceitos, benchmarks, ideias, a gente amplia um pouco essa questão de onde a gente encontrar redução de custo, onde a gente encontrar saving com o olhar de custos mesmo, obviamente. A gente discute todos os modelos de custos. Então, além daquele clássico, né, abertura de custo, cost breakdown, a gente tem mais alguns outros modelos. Agora mudou o slide para vocês? Não. Não, Não, né? ele tá lento, acho que ainda não mudou, não. Mudou? Não, peraí, pessoal, eu acho que eu travei mesmo. Eu vou compartilhar de novo, acho que vai ser melhor. Ok. Pronto? Obrigada. Então, a gente tem todos esses métodos, né, para analisar custo. Então, a abertura de custo, que a gente já usa bastante aqui no Brasil, quer dizer, a gente não usa bastante, mas dentre essas é que a gente mais usa, concorrência, catálogo, should cost. Então, a gente passa por todos esses conceitos, a gente dá os exemplos, mas o mais interessante disso tudo, pessoal, é onde eu uso cada um desses métodos. Quais são as características da minha categoria para usar esses métodos? E a gente já vinha trabalhando aqui no Brasil, obviamente baseado na literatura, em trabalhos acadêmicos, onde como a gente utiliza cada um desses métodos, né? E o interessante é que a apostila do Neve, quando a gente foi traduzir, foi tropicalizar, ajudou a gente a bater o martelo de que a forma que a gente estava estruturando aqui no Brasil estava correta, tá em linha com o benchmark aí que a gente tem na Holanda, né? E só para dar um spoiler para vocês, para a gente organizar esses métodos, a gente se baseia muito na matriz de Kraulik, né? Tem várias pronúncias. Então, aquela ideia da importância da compra, a importância daquela categoria para o meu negócio, e a complexidade do mercado fornecedor. Então, quando eu olho esses dois eixos, a minha categoria ela vai ser alocada em cada um dos 4 quadrantes e, consequentemente, é um desses métodos que a gente vai utilizar. Então, tem sim um racional por trás, tem uma forma da gente analisar cada um desses métodos e usar eles nas categorias corretas, porque isso também causa muita confusão, né, e muita dúvida. Onde é que qual é o tipo de categoria que eu uso cost breakdown? Qual que eu vou usar o should cost? Além, né, como eu calculo o should cost, como eu calculo linearidade, né, para quais categorias que eu comparo esse histórico. Então, tem todo um racional por trás, né, para decidir isso, pessoal. Então, isso é super interessante, da gente ir criando raciocínio crítico, né, e alocando da melhor forma e não ficar sobre achismo. Eu acho que aqui eu vou usar should cost. Não. Vamos olhar ali para o conceito, né, vamos olhar para o método, para o benchmark, e a gente define quais são os métodos que a gente vai utilizar. Então, isso eu acho que é uma das coisas, né, uma das top 3 partes mais interessantes do módulo, eu acho que é essa, a gente realmente direcionar melhor quais métodos que a gente utiliza para cada uma das categorias, né? E dando andamento aqui, a gente explora muito essa questão de indicador de mercado, de pesquisa de mercado. A gente organizou, né, não só com o que veio do Neve, mas muitas fontes aqui do Brasil. Então, tem uma lista extensa de onde a gente conseguiu essas informações, que a gente sabe que são difíceis, nem todas também estão de forma pública, né? Algumas a gente tem que pagar. E a gente entra na caixinha de finanças. Então, discute CAPEX, OPEX, balanço financeiro, demonstração, depreciação, índice de solvência de fornecedor. A gente traz super interessante isso daqui, pessoal, que é difícil a gente ver em outros treinamentos, como a gente analisa um should cost a partir do DRE do fornecedor, porque às vezes a gente não tem essa informação com o fornecedor diretamente, ele não passa, mas a partir do DRE a gente consegue fazer. Uma outra que eu acho super interessante também estou aumentando o volume com o meu fornecedor, né? Comprava, sei lá, 1.000 peças, agora eu vou comprar 2.000 peças. E aí, eu consigo analisar para saber qual que é o custo desse novo volume, porque eu estou aumentando o volume com o meu fornecedor, tende o custo fixo unitário a reduzir. Então, a gente também traz um exercício, a gente discute em sala de aula, que isso é uma das estratégias de redução de custo que é pouquíssimo utilizado
aqui nas negociações, nas organizações brasileiras. A gente vê pouco comprador desmiuçando esses números, né? E às vezes até a gente entende que é uma questão, não tem o tempo, né? É tudo para ontem, mas a gente desconstrói todo esse custo e traz essa questão de eficiência de custo fixo e custo variável para a negociação, e a gente consegue chegar ali num valor, numa ordem de grandeza, para sentar na mesa com o fornecedor e discutir, e vários outros temas que a gente acaba abordando ao longo do curso, tá bom? Então, o material, são 4 apostilas, né, em PDF, então tem a própria apostila, que a gente tropicalizou, a gente ficou uns 6 ou 7 meses trabalhando nessa apostila, com muito cuidado nos termos, na tradução, na tropicalização, trazendo exemplos mais reais para o nosso dia a dia aqui no Brasil. Aí tem o caderno de exercício também, esses 2 materiais vocês já recebem previamente. O caderno de exercício, se não me engano, acho que são 3 ou 4 exercícios, acho que são 3 exercícios, que obviamente ele vai de um nível de dificuldade menor até um exercício mais completão, tá? E obviamente são exercícios que simulam o dia a dia de vocês, né? Com conversa com fornecedores, para gestão de custo. Aí tem um simulado desse módulo, que a gente faz em sala de aula, a gente optou por reservar um tempo dessas 24 horas para fazer o simulado com vocês, utilizando o Excel. E depois tem o exame que vocês fazem, que também é presencial, para vocês aí entenderem, no segundo momento, né, o que vocês precisam estudar mais ou menos para a certificação final. E além desses materiais, pessoal, né, que teve todo um cuidado, uma dedicação grande da gente tropicalizar, trazer exemplos mais reais aqui para o dia a dia, esse módulo, ele conta com muito material no Excel, que, como eu comentei, vou reforçar, é material que a gente vai usar em sala de aula para fazer os exercícios, para fazer a discussão, para fazer o simulado, mas que também são materiais que ficam com vocês aí para usar no dia a dia, né? Então, estão todos com fórmula, todos organizados, de uma forma bem didática, para ajudar na agilidade das análises de vocês. Então, acho que também essa é uma coisa interessante do módulo, né, que a gente conseguiu aí trabalhar. Depois que a gente discute conceitos, passa esse módulo, a gente deixa o material aí para vocês ganharem tempo nas análises no dia a dia de vocês, que a gente sabe o quanto que é corrido, quanto que é difícil o dia a dia em compras, né? Quanto que é difícil obter as informações, e esses materiais ajudam a gente a sair da inércia, né? Por onde que eu vou começar? Por onde eu vou fazer? Que dado que eu preciso analisar do fornecedor? Que dado que eu preciso para analisar o show de coste? Não, já está aí no material, em fórmula de calculadora, um template mais padronizado, mais organizado. Então, realmente, vai gerar, a gente acredita, né? E a gente até teve feedback dessa forma com a turma, com a primeira turma que foi dada ano passado, em setembro, outubro, mais ou menos, edificar um material para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, eu agradeço, fico aqui disponível para as dúvidas, aqui ou depois, né, no LinkedIn, ou de alguma outra forma de contato. Eu espero encontrá-los em sala de aula, agora nesse ano, em 2024. Vou ficar muito feliz de conhecê-los pessoalmente, conseguir ajudar um pouco também na carreira e nos problemas, nas dores que vocês têm no dia a dia. Vou parar aqui de projetar minha tela para ver o rostinho de vocês e a gente pode, então, dar andamento para as dúvidas. Obrigada, pessoal. A sua experiência, a própria experiência, né, que vem pelo LinkedIn, que a gente pede sempre, o diploma, a gente analisa isso também, e depois o principal é a entrevista que é feita com cada candidato. Bom, daí a gente consegue visualizar realmente se tem um fit do momento da carreira e do nível desejado de discussão em sala de aula. Se uma pessoa está começando a carreira, não é indicado, né? Como eu disse, né, na Holanda, a gente mantém aqui, em princípio, o parâmetro mínimo é 4 anos de atuação na área, tá bom? Então, quem está no começo da carreira precisa esperar. E essa era uma segunda pergunta, que era exatamente isso, né? Que a Thalita está perguntando, ela tem 1 ano na área de compras e ela queria saber se ela pode participar do breve. Princípio, não. Não, princípio não. É um pré-requisito e a pessoa nem iria para a entrevista, né? A gente já faz a análise de currículo.
E 4 anos a gente considera como sendo o mínimo de atuação na área. Pode ser que seja um diretor financeiro que assumiu agora, enfim, um gestor financeiro que mudou para a área de procurement, só está há 2 anos, mas tem uma enorme bagagem. Então, a gente é flexível nesse sentido, ok? Mas se é uma pessoa jovem, recém-formada, que tem 2 anos em compras, eu diria que não está dentro do perfil considerado adequado. Ok. Outra pergunta. Cresce a demanda por uma atuação global do profissional de compras. De que maneira o Brev pode auxiliar tanto profissionais quanto empresas nesse processo? Então, o nível de maturidade, né, do profissional e da empresa são duas coisas semelhantes, né? Se o profissional é muito qualificado e vai para uma empresa onde ele não consegue aplicar aquilo que ele conhece, ele fica frustrado e acaba saindo. A gente tem visto isso. As empresas nacionais no Brasil, comparadas com as multinacionais que atuam aqui, também costuma ter um degrau, né? O profissional que está num contexto já de multinacional, ele vai ser mais demandado, né? Tem uma referência externa do Brasil, de política, de processo, de sistema, que faz com que o nível em geral de maturidade, de exigência do dia a dia seja maior. Nós tivemos na primeira turma tanto profissionais de compras de empresas brasileiras como de multinacionais no Brasil. Então, eu acho que essa é uma troca muito boa, muito rica. Também temos visto uma migração, né? Muitos profissionais que se destacam no Brasil acabam atuando fora, né? Pelo LinkedIn e contatos que eu tenho, na Holanda, por exemplo, a gente identificou mais de 50 brasileiros trabalhando, né? Na Holanda e com cargos bastante relevantes. Então, eu diria que se alguém tem um plano de trabalhar fora do Brasil, daqui a 2 anos, que seja, a certificação, acho que é um elemento bem importante para conseguir uma vaga fora. Outra pergunta. O curso é somente para níveis gerenciais? É uma pergunta da Letícia Copeiro. Tá bom, só pedir para quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar e só abrir para fazer pergunta, mas desculpa, qual que eu me distraí? Se o Brev 2 é somente para níveis gerenciais. Não, veja, a carreira de compras, né, e o job description e o título que você tem como sendo um category manager, você não necessariamente é um gestor. Então, não é necessário ser um gestor, não. Até porque você tem, às vezes, uma empresa que tem 10 pessoas, outras têm 50, outras têm 200 profissionais em compras. Então, esses títulos, assim, e ser gestor não é necessário. O que é necessário é ter tempo e experiência acumulada, né? Ok. E o que difere o Brev de uma pós-graduação ou um MBA? Acho que é muito diferente. Fora do Brasil, eu posso falar da Alemanha e da Holanda, mas em alguns países, né, você não tem tanta, não é tão comum assim como no Brasil fazer um MBA, né? O MBA fora do Brasil é um curso muito específico, que é bastante caro, né? A faixa de valores aí para fazer um MBA fora do Brasil, um MBA de bom nível, vai de 40 a 100 mil dólares, ok? O curso. Então, você tem um MBA no Brasil, às vezes, que no fundo não é um MBA com conceito global, né? Então, é um abuso da sigla, tá? Então, aqui todo mundo chama MBA por uma questão de marketing. Já uma pós-graduação, né, tem a pós-graduação estrito sensu e o lato sensu. Se a pessoa quer seguir a carreira acadêmica, ela vai para um mestrado ou doutorado acadêmico, né? Quer fazer pesquisa, tá? A gente tem várias pessoas que estão nesse caminho. E outro é o mestrado profissional e o doutorado profissional, que já existem muitas opções, né? Normalmente, a gente vê que os cursos que existem fora desse contexto que é regulado pelo MEC, eles são cursos curtos, de baixa profundidade, de baixa duração, ok? E não agregam muito, tá bom? Então, o que nós estamos oferecendo agora é uma certificação profissional que consolida os conceitos que vieram da pesquisa. Você não fez pesquisa, mas você se aproveita e aproveita tudo que é o acervo, né,
de pesquisa feita no mundo inteiro, isso é incorporado dentro do material da certificação e você é convidado, né, a aplicar isso, como a Mônica explicou muito bem. No meu dia a dia, que uso eu posso fazer desses 1.000 pesquisadores que estão espalhados pelo mundo? A gente vai ensinar isso, ok? Então, é um curso voltado a entender o conceito e aplicá-lo. É um curso de certificação que tem uma prova específica mostrando que você domina o conceito e sabe aplicar. Então, ele não é um curso que compete com o mestrado, com o doutorado e nem com o MBA. Outro objetivo, né? Então, ele não tem regulação pelo MEC, portanto, ele não dá um diploma do tipo mestrado e MBA. A Valdirene está perguntando por que a importância de ter experiência no setor de compras para poder fazer o Breve 2, essa experiência de mais de 5 anos, 4 anos. A gente fala 4 anos porque considera que é um número, né? Teria que ter algum número, não é 2 e não é 10, né? Embora a gente nivela a partir de 4, acho que a gente consegue ter um profissional que sim, já fez muitas coisas interessantes e pode evoluir mais rapidamente. É só isso. Na Holanda se oferece a certificação nível 1, que é mais curta e ela é introdutória. A gente optou por não oferecer isso no Brasil, porque consideramos que já existem várias opções que atendem isso, ok? Cursos que vocês conhecem aí, outras escolas que oferecem cursos mais simples, né? A gente está falando aqui de um modelo avançado de compras. E o avançado supõe que você já domina o básico. Se não acontece isso, não é adequado fazer um curso avançado como é o Breve 2. Ok. E só para complementar, eu acho que até para a experiência, para as discussões em sala de aula, né, que elas são importantes. Então, já ter passado por diferentes negociações, discussão com o fornecedor, discussão com a área do negócio, com o solicitante, com gestão de fornecedores. Então, já ter uma visão um pouco mais holística da gestão da cadeia de suprimentos, um pouco mais holística da área de compras inserida na organização. Acho que é mais construtiva, mais positiva as discussões, você os conceitos que a gente discute em sala de aula conseguir levar para o dia a dia. Com menos tempo na carreira em compras, eu acho que pode assustar um pouco, talvez, ou você não conseguir se imaginar aplicando aquilo no dia a dia, né? Então, só para complementar, né? Então, quanto mais tempo vem com a mochilinha que eu comentei, né? A mochilinha está mais recheada. Então, é bom para a gente, em sala de aula, discutir, traz exemplo, discute, mas você também conseguir levar para aplicação prática aí do dia a dia. Perfeito, Mônica. É um cuidado que a gente tem, porque na prática, e eu tenho experiência, né, disso como professor e como aluno que eu fui muitas vezes, se você está entendendo muito rápido tudo, está aproveitando e está querendo colocar as discussões e os casos num certo nível, e alguém faz uma pergunta muito básica, porque não domina aquilo, que não tem experiência, a discussão em sala de aula vai ser nivelada por baixo. E o que a gente quer é nivelar por cima. Primeiro, a gente ajuda vocês a nivelar o conhecimento, como eu disse, no módulo 1, que é 48 horas. A gente faz esse grande nivelamento, mas quem tem pouca experiência não consegue acompanhar, não conseguiria acompanhar. Esse é o motivo. E aí, Vocês não desperdicem dinheiro, porque ele não é barato, né? Ninguém perguntou, mas o valor, acho que todos estão a par. E até aproveito esse minutinho final para falar disso, que é importante. A gente fez um acordo com a Neve, o mesmo programa, como eu disse, o tempo todo, que é aplicado na Holanda, o custo dele lá, para salas de aula, para o material e para os exames, que é o pacote, digamos, né? Está em 15 mil euros. Pela cotação, você vai falar 80 mil reais. E a gente oferece a mesma experiência, o mesmo programa, o mesmo certificado, por 32 mil reais, ok? Então, a educação de bom nível, ela é cara no mundo inteiro, né? Então, a gente conseguiu, pelos 3 primeiros anos, para a introdução do programa no Brasil, ter um preço de menos da metade do que ele vale, digamos, né? Fora do Brasil. Fazendo em português e no Brasil. Então, esse detalhe é importante, tá? Normalmente, a gente entende que quem pode fazer a inscrição e pagar
é a empresa, né, que da primeira turma, 80% dos alunos foram patrocinados, tivemos 20% que fez o investimento por conta própria, daí tem parcelamentos, Alexandre e a Mari Esther estão à disposição aí para explicar essa questão comercial, mas eu acho que é uma oportunidade, né? Essa janela de introdução vai se encerrar no final do ano que vem. A gente vai ter que ir nivelando para chegar perto do valor dele, né, fora do Brasil. E para quem tem, né, menos tempo de experiência, ou talvez não tenha essa disponibilidade financeira, um curso mais rápido, como o professor Fábio comentou no começo, o CIEC tem o curso na FIA, Que é nossa parceira, isso, então... parceiro, É, então ele é, é à noite, acho que são 3 módulos de 20 horas, 20 algumas coisas são horas, então 80 horas, né? O custo hora-aula é muito parecido, tá? Com o que você vai pagar num curso da GV, do INSPER, que são outras escolas de referência na própria FIA, né? Então, a gente nivela por cima. Existem coisas mais em conta no mercado, sim, mas eu diria que o que vai agregar para vocês é muito menos. Existe realmente um... Não é só o brand da escola, é todo o cuidado com o material, com professores, e a gente paga royalties, né? A gente tem uma licença dos holandeses, então é um acordo muito robusto e que, portanto, a gente tem ou propicia uma experiência que não existia no Brasil até hoje, né? Você teria que e estudar na Europa ou nos Estados Unidos para ter acesso a esse tipo de curso, né? Então, esse eu E, diria que é o grande pessoal, diferencial. o professor Roger fica em cima, ele lê, por mais que ele seja holandês, ele sabe português, ele já viveu no Brasil, então ele acompanhou as traduções das apostilas, os feedbacks, as avaliações do aluno, ele acompanha, as notas, os simulados ele acompanha. Então, realmente a gente está fazendo da melhor forma possível, tropicalizando, claro, mas, né, reforço nessa régua, nesse nível muito alto, em nível Holanda, né? É uma experiência bem diferente que vocês vão... Quem está fazendo, quem vai fazer, vai perceber que é uma experiência diferente. Ganho profissional, a carreira de vocês. A gente entende que o ideal é ter um suporte também, o apoio do gestor de vocês e da empresa. A gente acha justo isso e estimula que vocês defendam isso, né? Que a empresa, pelo menos, pague uma parte do investimento, porque ela vai sair ganhando, né? E a gente está à disposição aí para conversar. Temos feito conversas com muitos CPOs. A gente tem uma rede aí de mais de 50 empresas que a gente conversa diretamente, né, com o C-Level, com o diretor, e mostrando o valor que tem eles bancarem, né, e ajudarem os profissionais, as pessoas do time que estão numa evolução de carreira, a conseguir fazer, né, o aporte financeiro e participar do curso com sucesso, né? O ganho vem pelo profissional e vem pela empresa também, né? Pessoal, A, estourando Eri- o tempo. Então, eu fico aqui mais 5 minutos, para quem puder. Érica, por favor. a Érica, Eu só queria fazer um comentário, professor, se vocês me permitem, que assim, com os participantes aqui, que o conteúdo desse curso é um conteúdo que eu não vi em nenhum curso que é dado aqui no Brasil nesse nível de extensão e de profundidade. São técnicas que não são comuns serem ensinados aos compradores. Então, em cursos comuns, né, que são oferecidos no mercado. Então, o nível de profundidade, como a professora Mônica mencionou, como o professor Fábio mencionou, é um nível de altíssimo desempenho, né, que vai trazer para os compradores, para os gestores de compras, informações e técnicas de altíssimo desempenho. Então, assim, realmente não tem como comparar com nenhum outro MBA ou curso nesse número de horas, né, que é dado aqui no Brasil, só para dar minha contribuição, porque realmente eu fiquei bastante impressionada, positivamente impressionada com o conteúdo desses cursos. Até porque você está preparando, né, a apostila, revendo a apostila do módulo 1 e vai dar aulas, então ela foi convidada para assumir esse desafio agora na turma 2. Quem for fazer o curso vai encontrar no primeiro dia de aula a Érica. E o conteúdo, a gente já começa no módulo 1, o conteúdo é impressionante. Eu sou professora, o professor Fábio sabe que eu de outros cursos e etc., e eu nunca vi
as técnicas e o que está sendo, que vai ser dividido com vocês nesse curso. Se alguém quiser fazer a pergunta diretamente, abrir o microfone, fica à vontade. Quem precisa sair, a gente entende. Mas a Alexandra e o time do CIEC, a Maria Esther, estão à disposição. Vocês têm os contatos. Se quer colocar o link na Alexandra tem a landing page, né, com as informações para Sim, tirar dúvidas e também vir para a entrevista, né? Acho que agora, nesse momento, 1 de março Boa começa a noite. turma. Oi, boa noite. Eu sou Evandeilma, aqui do Maranhão. Eu não tenho meu curso superior completo, ainda estou cursando, curso de administração. Tem algum problema? É um fator que vai impedir? A questão de experiência, quantos anos você atua na área? Eu tenho 6 anos. Tá bom? Olha, você pode mandar tuas informações, a gente analisa, tá bom? Uhum, Saber tá. em que ano você está do curso. Porque tem gente que acaba concluindo a faculdade com 30 anos, com alguns com 40 anos, você é novinha ainda, Sim, sim, pela tua sim, sim. foto. Então, Aham. a gente vai fazer a recomendação depois de conhecer melhor o teu perfil, tá bom? Tá, a menina até me deu uma sugestão para mim fazer uma reunião amanhã para fazer uma análise prévia do meu perfil para ver se é Legal. possível ou não. Porque para mim é muito longe, então vai ser um investimento alto. Uhum. Aí eu Tem queria... problema. Aí tem várias questões que a gente analisa caso a caso, tá bom? Ok, tá bom. Alguma outra Obrigada. pergunta? Obrigado, Evandelma. Evandeilma. Evandelma, desculpa. Tá, tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer abrir o microfone? Prefere fazer diretamente essa pergunta? Oi, boa noite. É que eu entrei um pouco atrasada, estava numa reunião. Eu não acompanhei bem. Para a gente participar do curso, o que que a gente precisa fazer? Eu já entrei já quase no final. Tem que mandar os dados para alguém ou é com a pessoa que a gente falou hoje pelo WhatsApp? É isso mesmo, o contato é a Maria Esther, você deve ter conversado com ela, é isso? A gente vai colocar aqui, Mari, coloca para mim o nosso contato aí, eu não sei se você já colocou, mas aí é só entrar em contato com a gente vai colocar o WhatsApp para você, e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, fazer um agendamento também com o professor Cerquinho, e poder ajudá-los aí nesse processo, tá bom? Tá bom, Certinho, pessoal? obrigada. Obrigado, Valdirene. Estamos à disposição e espero ver algum de vocês aí pessoalmente depois, no primeiro dia de aula. Boa noite, obrigado. Pessoal, obrigada. Obrigada, viu? Parabéns Boa a todos. noite. Parabéns. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada.